Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Adoro. Edição da meia-noite com a Laura Figueiredo e começamos, Laura, pela atualidade internacional. Donald Trump deixa um aviso ao Hamas: se não desarmarem, vão enfrentar o inferno. Uma ameaça do presidente norte-americano deixada na conferência de imprensa que seguiu à reunião com o primeiro-ministro israelita, onde discutiram a segunda fase do plano de cessar-fogo em Gaza. Questionado sobre se pediu a retirada das tropas israelitas antes do desarmamento do Hamas, Donald Trump diz que o grupo palestiniano vai ter um período de tempo muito curto para abdicar das armas. Bem, falámos sobre o Hamas e falámos sobre o desarmamento. Eles terão um prazo muito curto para se desarmarem. E veremos como isso vai funcionar. O Steve Witkoff e Jared Kushner ficarão responsáveis por isso do nosso lado, mas se eles não desarmarem como concordaram em fazer, porque eles concordaram com isso, então haverá um inferno para eles. E nós não queremos isso. Não estamos à procura disso. Mas eles têm que desarmar dentro de um período de tempo bastante curto. Donald Trump frisou ainda que Israel tem cumprido com o acordo de cessar-fogo e diz que a paz conseguida no Médio Oriente é para ser mantida. Já o primeiro-ministro israelita revelou que Donald Trump vai receber o Prémio de Paz de Israel pelos esforços levados a cabo para acabar com a guerra na faixa de Gaza. É uma honra atribuída pelo governo israelita e que faz de Donald Trump o primeiro estrangeiro a receber este prémio em 80 anos. E, entretanto, Laura, as negociações de paz para a Ucrânia podem estar comprometidas. A Rússia anunciou um alegado ataque ucraniano à residência oficial de Vladimir Putin. Kiev nega, mas, Laura, Donald Trump dá o benefício da dúvida a Moscovo. O presidente dos Estados Unidos confirma que soube do suposto ataque ucraniano à residência do presidente russo através do próprio Vladimir Putin. Donald Trump diz que esta era a pior altura. O presidente Putin contou-me bem cedo de manhã e ele disse que foi atacado. Não se esqueçam que eu parei o envio de mísseis Tomahawk à Ucrânia. Uma coisa é ser ofensivo, outra é atacar a casa dele. Não foi o tempo certo para fazê-lo. E eu soube diretamente do presidente Putin e fiquei muito chateado. Nós vamos descobrir. Vocês estão a dizer que pode não ter acontecido? Talvez, mas o presidente Putin disse que sim. Moscovo alega que Kiev enviou 91 drones para um ataque à residência oficial de Putin. Supostamente todos foram abatidos. Do lado ucraniano, Volodymyr Zelensky recusa as acusações do Kremlin. Outra mentira da Federação Russa. Ficou claro que ontem tivemos uma reunião com Trump e é claro que para os russos que se a Ucrânia não tiver nenhum escândalo com os Estados Unidos, então nós temos progresso e isso para eles é um falhanço. Eles estão simplesmente a preparar-se para lançar ataques, provavelmente na capital e provavelmente edifícios do governo. E tendo em conta as duas versões da história, os Estados Unidos dizem que vão agora investigar o ataque. E voltamos nesta edição da meia-noite os olhos e os ouvidos para a atualidade nacional. Falamos de eleições presidenciais. Laura, António José Seguro está satisfeito com a presença do PS na campanha, mas assegura que não há contaminação. O candidato sublinha a natureza suprapartidária da candidatura. Menos de uma semana antes do arranque oficial da campanha para as eleições presidenciais, António José Seguro esteve esta segunda-feira reunido com o secretário-geral do Partido Socialista. O candidato a Belém agradece o apoio do PS e diz que não atrapalha absolutamente nada. Pelo contrário, vejo isso com uma grande naturalidade e, no meu caso, com satisfação. Porquê? Porque esta é uma campanha de candidatos. São candidaturas suprapartidárias. Aliás, a nossa Constituição diz isso com muita clareza. É a única eleição em que os partidos não podem apresentar candidatos. Agora, os partidos fazem parte do nosso sistema político, são essenciais ao nosso sistema político. E o facto de eles se pronunciarem apoiando candidatos é algo que eu valorizo como positivo. E, portanto, não há contaminação. Nem o Dr. José Luís Carneiro se deixa contaminar por mim, nem eu me deixo contaminar pelo Partido Socialista. António José Seguro aproveitou ainda para protestar contra a decisão da Comissão Nacional de Eleições que vai deixar os candidatos excluídos pelo Tribunal Constitucional nos boletins de voto de dia 18 de janeiro. Eu ouvi hoje uma explicação a dizer
que, bem, já não é a primeira vez. Bem, como já não é a primeira vez, pode-se continuar a fazer. Quer dizer, isto não pode ser assim. Quer dizer, há um tribunal que decide que só há 11 candidatos. E há uma instância do Ministério da Administração Interna que manda imprimir um boletim de voto com 14 candidatos. Acham isto normal? Eu não acho. António José Seguro saiu da reunião desta tarde com José Luís Carneiro, a saber que o líder do PS vai então marcar presença na campanha do Socialista e já no próximo domingo, dia 4. Nos boletins de voto para as presidenciais vão então constar nomes de candidatos excluídos, uma vez que o sorteio e o grafismo dos boletins foi feito ainda antes da validação final das candidaturas. Assim, dos iniciais 14 candidatos, só 11 acabaram elegíveis, sendo que há ainda recursos no Tribunal Constitucional. No entanto, mandam as regras que os boletins tenham de estar prontos dia 1 de janeiro. E, Laura, para André Ventura, os boletins de voto devem ser alterados e ainda antes das eleições de 18 de janeiro. Embora a Comissão Nacional de Eleições diga que isso não é possível, o candidato apoiado pelo Chega não quer votos desperdiçados. André Ventura sublinha que todo o cuidado é pouco. Não é por estar um aviso à entrada da escola ou do sítio onde se vota a dizer, atenção, estes 3 candidatos não contam, que não há pessoas que vão votar e que o seu voto será inútil. Em democracia nenhum voto é inútil, mesmo que seja num candidato menos votado. Portanto, eu acho que isto ainda se pode resolver. André Ventura, numa ação de campanha em Vila Nova de Mil Fontes, diz que vai procurar resolver a situação de via mais diplomática e menos contestatária. E as críticas de Catarina Martins vão no mesmo sentido. Considera que a presença de candidatos não confirmados nos boletins de voto é um absurdo. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda pede que se alterem os prazos legais. Eu acho muito difícil explicar que não tenha sido ainda possível arranjar a forma de ultrapassar esse problema. Se o problema é de prazos, alterem-se os prazos. Se o problema é de procedimentos, alterem-se os procedimentos. Mas reparem, ter num boletim de voto nomes de pessoas que não se candidatam é um absurdo. Catarina Martins, esta tarde numa ação de campanha em São Domingos de Benfica. Já João Coutinho Figueiredo diz que é uma daquelas consequências infelizes de um processo eleitoral que há muito precisava de ter sido revisto. Quanto a Luís Marques Mendes, fala em desleixo do Estado. Gouveia Melo antecipa uma confusão entre os eleitores na hora de votar, com nomes de candidatos não elegíveis no boletim de voto. A Comissão Nacional de Eleições também admite o mesmo e lamenta a situação. E ainda na corrida a Belém, o PS apela à desistência dos candidatos presidenciais à esquerda de António José Seguro. Isto para garantir que a esquerda tem um candidato na segunda volta. José Luís Carneiro considera que apenas António José Seguro está em condições de o fazer e, por isso, pede pragmatismo. Não está em causa o mérito, a respeitabilidade, a legitimidade de todas as outras candidaturas à esquerda do PS. Mas é para todos evidente que só uma candidatura tem condições para ir à segunda volta. E, mais uma vez, deixo ficar um apelo às outras candidaturas para que procurem avaliar a possibilidade de apoiarem a candidatura de António José Seguro, na medida em que é a única que pode ir à segunda volta. Depois de várias vozes socialistas e não só pedirem a Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto para desistirem, agora fica também este apelo por parte do líder socialista. E seguimos com mais um candidato a Belém, desta vez Luís Marques Mendes. Pode alegar, Laura, defesa da honra para revelar os clientes que teve na Abreu Advogados. De acordo com os especialistas ouvidos pelo Observador, esta defesa da honra deve ser pedida à Ordem dos Advogados e deve contar com a permissão dos próprios clientes. Este detalhe na lei ganha maior relevância depois de vários candidatos presidenciais terem pressionado Luís Marques Mendes para que revelasse quem foram os clientes para quem trabalhou enquanto era consultor jurídico. O processo para pedir a autorização à Ordem dos Advogados deve ser bem justificado e com pelo menos a apresentação do interesse de uma das partes. João Lourenço. Um pedido de dispensa de sigilo profissional. É este o instrumento que Luís Marques Mendes podia ter acionado, junto da Ordem dos Advogados, para revelar os clientes para quem trabalhou enquanto consultor interno da Abreu Advogados. De acordo com o bastonário da Ordem, este pedido apenas podia ser feito depois de Marques Mendes ter recebido o consentimento total de todos os clientes. João Massano especifica também que a dispensa do sigilo profissional só é aceita em circunstâncias muito específicas, como, por exemplo, a defesa da honra. Outra das situações que pode obrigar advogados a revelarem o respectivo portfólio de clientes diz respeito a suspeitas de ilegalidades. O Observador falou também com o presidente do Conselho Deontológico do Porto, da Ordem dos Advogados. Carlos Gomes Faria explica que não existe uma ordem ou um estatuto legal específico para a atividade profissional dos consultores, ou seja, os deveres de advogados são extensíveis às funções de consultor.
Jornalista João Lourenço com a explicação dos instrumentos que Luís Marques Mendes pode ainda acionar caso pretenda revelar na íntegra a lista de clientes que teve enquanto consultor jurídico. De resto, este é um artigo que pode ler completo no site do Observador, é da autoria do jornalista Miguel Pereira Santos. Para já, nesta edição da meia-noite, seguimos com o desporto. Laura, o Futebol Clube do Porto venceu o AVS por 2-0 no Estádio do Dragão, num jogo a contar para a jornada 16 do campeonato. Os 2 golos foram marcados por Samu aos 48 e aos 64 minutos de jogo. No final da partida, o treinador dos Dragões considerou que a vitória foi justa para os azuis e brancos. Depois de ver no início do jogo que, claro, eles seguiram uma estratégia clara que é absolutamente respeitável e o que eles têm de fazer, claro, não é fácil, quando se sabe que cada pontapé de baliza demorava mais de 1 minuto a jogar e tentavam abrandar o ritmo, por isso não foi fácil entrar no ritmo. Acho que a segunda parte foi melhor, abordámos com mais iniciativa e isso levou ao resultado que acho bem merecido. O Porto soma assim a 15ª vitória no campeonato, torna a carimbar o primeiro lugar isolado no campeonato com uma vantagem de 5 pontos sobre o segundo lugar, o Sporting, e largam a distância para o terceiro lugar, Benfica, estão 10 pontos acima dos encarnados. E o próximo jogo de Futebol Clube do Porto é já no domingo, primeiro do ano, vai ser frente ao Santa Clara, em São Miguel, nos Açores. É uma partida que naturalmente vai poder acompanhar com relato em direto e análise aqui na Rádio Observador. Temos 11 minutos para lá da meia-noite. Laura Figueiredo, vamos a outras notícias que importa destacar esta hora. O Presidente da República promulgou o diploma do Governo para alargar o prolongamento dos contratos de concessão de 3 casinos, Algarve, Espinho e Póvoa de Varzim. Foi esta uma das decisões que saiu da reunião do Conselho de Ministros desta tarde. O Presidente fez questão de mencionar que a reunião foi presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, devido às férias de Luís Montenegro. Ou seja, o Primeiro-Ministro não participou na deliberação como tinha anunciado. É o que frisa Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que a Solverde, atual concessionário das zonas do Algarve e Espinho, foi cliente da Spinum Viva, a antiga empresa de Luís Montenegro. Rui Rio acusa o Ministério Público de desrespeitar o princípio da separação de poderes por considerar que o órgão está a intervir publicamente em períodos eleitorais. Uma crítica deixada pelo mandatário nacional da candidatura de Gouveia Melo à presidência da República. Uma crítica deixada numa publicação na rede social X. Esta segunda-feira foi aberta uma investigação pelo Ministério Público a vários ajustes diretos aprovados pelo Almirante enquanto comandante naval da Marinha. A exportação de armas e equipamento militar da Alemanha registrou uma queda significativa em 2025. Entre janeiro e dezembro, o país autorizou a venda de armas e outros equipamentos num valor superior a 8 mil milhões de euros, um número muito abaixo do recorde alcançado no ano passado, quando estas exportações atingiram o valor de mais de 13 mil milhões de euros. O secretário de Estado do Ministério da Economia salienta que é uma quebra significativa e particularmente para a Ucrânia. Notícia fecho do Jornal da Meia-Noite na Rádio Observador, edição da Laura Figueiredo.